Então, você continua acompanhando a sabatina dos candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Agora nós vamos conversar com a segunda candidata sabatinada desta quarta-feira, a Marilene Alves Ferreira. Por que a senhora quer ser conselheira do Tribunal de Contas do Estado? A senhora tem 2 minutos para responder essa pergunta. Inicialmente, boa tarde para todos os cidadãos. Eu desejo ser conselheira por um simples fato. Eu sou brasileira, como manda a Constituição, preencho os requisitos do artigo 74 da Constituição. Por essa razão, eu me sinto preparada para ser conselheira daquele tribunal. A senhora ainda tem um tempo aí restante, a senhora quer fazer alguma outra consideração? Sim, eu coloco também que eu tenho uma preocupação muito grande com o sistema hoje, de modo geral. E é um sistema corrompido, um sistema fragilizado, que já não alimenta mais, aliás, nunca alimentou os anseios da sociedade. E eu creio que nós precisamos de fazer mudanças em todos os aspectos. E não só na escolha do candidato a conselheiro do Tribunal de Contas, mas também outras escolhas, escolha dos nossos governantes, escolha dos nossos deputados, porque hoje a Assembleia ela não representa a sociedade, ela representa interesses particulares, a cada um com o seu individualismo, com o seu particularismo, com o seu partidarismo, e nós não comungamos com isso. Temos ainda 20 segundos. Mais alguma consideração? Eu quero conclamar todos os cidadãos para que não desistam dessa luta. Um dia nós chegaremos lá. Eu hei de ver ainda essa mudança acontecendo. Okay, perfeito. Muito obrigada, tá, candidata. Voltamos com você, Luciana. Você acompanhou aí os dois entrevistados, os dois primeiros candidatos, da sabatina desta quarta-feira. O primeiro foi o deputado Dari Pagung, a próxima será a Marilene. O terceiro candidato de hoje será uma candidata, Tânia Maria Pires e Pinho. A gente lembra que cada um deles tem 2 minutos para se apresentar aos telespectadores. Isso foi uma decisão da mesa diretora da casa, para que cada um tenha os mesmos direitos, os direitos deles sejam todos iguais. A ordem de arguição obedece à mesma ordem de inscrição dos candidatos. No total, 22 pessoas se inscreveram, sendo 4 deputados estaduais e 18 da sociedade civil. Eles concorrem à vaga que foi aberta com a aposentadoria do conselheiro Marcos Madureira. Em instantes, a sabatina retorna. Após todas as sabatinas serem feitas, a Comissão de Finanças fará um relatório ao plenário, que é quem vai escolher o próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. As sabatinas acontecem sempre às terças-feiras, das 9 às 12, e às quartas-feiras, da 1 da tarde até às 6 da tarde. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre as atribuições do Tribunal de Contas, enquanto o deputado não retorna com a sessão. Uma das atribuições do TCE é apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador do Estado. Além disso, o Tribunal de Contas emite parecer prévio sobre as contas dos prefeitos. Obrigado, Zé Secretário. Boa tarde. Eu quero reabrir a sessão da comissão para a sabatina do Conselheiro do Tribunal de Contas.
dos candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas. Gostaria, nesse momento, de passar a palavra à candidata Marilene Alves Ferreira, com a palavra por 10 minutos, prorrogável por mais 10. Esse aqui é o que está de... a mãe faleceu. Sim, está com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças desta Casa de Leis, deputado Ataíde Armani, cumprimentando a Vossa Excelência, dou por satisfeitas as exigências protocolares, estendendo aos demais deputados estes cumprimentos. Senhores cidadãos, o meu cordial boa tarde. Minha filha, aqui presente, Thaíris Dávila Ferreira, está ali, querida, que eu amo tanto e ensino os valores de ser um verdadeiro cidadão. Amo-te muito, filha. Divagando quanto à importância deste momento, lembrei-me da época em que recolhi restos de feira na Rua 5, no bairro Itacibá, em Cariacica, curral eleitoral do deputado Marcelo Santos, para prover o meu próprio sustento e o sustento dos meus irmãos, em especial o hoje subtenente da PM, no norte do estado do Espírito Santo, em Barra de São Francisco, professor universitário no município de Nova Venécia, Romildo Ferreira, o caçula, que comigo compartilhou essa experiência, da qual não me envergonho. Antes de tudo, me permitam uma citação do nosso imortal Rui Barbosa, criador do Tribunal de Contas, quando disse, abre aspas, pouco se me importa que a zêmula claudique, o que me apraz é acicatá-la, fecha aspas. Então, até hoje, o Estado brasileiro, a sociedade, em detrimento dos interesses particularistas daqueles que se encontram no poder, tem sido a própria zêmula, como mostraremos no tempo que nos foi destinado para falar. Pois bem, devo dizer que me lembrei da época em que fui empregada doméstica, no lar do jornalista Pedro Maia, e muitas lembranças que o tempo não me permite compartilhar com cidadãos que hoje vivem as mazelas, fruto dos desvios de recursos públicos, que deveriam ser alocados na saúde, na educação, na segurança pública, setores esses principais dentro da estrutura governamental. As leis orçamentárias, em alguns momentos, inclusive, destinam um tratamento diferenciado para esses setores, porquanto são eles fundamentais para que os cidadãos tenham um mínimo de garantia de sobrevivência compatível com o princípio da dignidade humana. Mas, na prática, na condição de advogada criminalista, tenho convivido de perto com o sofrimento daqueles que vivem no limite ou abaixo da linha de pobreza. Isso me incomoda. Por tal razão, deixo a comodidade própria de um Estado hipócrita para participar de um processo que tem apenas o condão de legitimar, por razões políticas, uma escolha que já está feita. Todos sabem disso. Como popularmente se diz, ou se executa o plano A, ou o plano B, ou o plano C, e talvez, quem sabe, deputado Vereza, o plano D. E, ao final, nós, candidatos, cidadãos, apenas teremos contribuído para abrir um debate que nem era para existir, vez que a Constituição Federal é clara, objetiva, ao dizer
que o cargo de conselheiro pode ser pleiteado por brasileiro que preencha os requisitos do artigo 74. Nada mais. O que há, de fato, é a ausência de vontade política, volto a dizer, em detrimento dos interesses particularistas. E a zêmula, ou seja, a mula, a sociedade, continua sendo açoitada sem nenhum pudor por este Estado ausente e hipócrita. O Executivo, como todos sabem, é quem fica sentado sobre os cofres públicos. É ele, o Executivo, quem fica com o pedaço maior do bolo chamado orçamento. Mas esse Executivo tem as contas julgadas, de fato, não pelo Tribunal de Contas, mas sim por esta Casa. Essa é a moeda de troca. Os recursos públicos, os cargos públicos, enfim, a coisa pública é barganhada debaixo do nosso nariz e nada podemos fazer, porque a subserviência do Legislativo, o sistema corrupto que mudou o sentido dos valores mais sagrados, reduzindo-os minimamente a nada, não nos permite. Estamos acorrentados, açoitados, humilhados, como se estivéssemos em um procedimento típico de presídio, quando colocam os prisioneiros na chamada fila a passo de ganso. É humilhante. Esse sistema que alimenta o nepotismo, direto ou indireto, humilha o cidadão que, do mesmo modo que eu, no passado, ainda criança, recolhe restos de feira para alimentar a família, enquanto alguns privilegiados, parentes de primeiro grau, de deputados, procuradores, desembargadores, juízes, conselheiros, ingressam em cargos comissionados nas diversas instituições públicas, cargos esses que também são barganhados em nome do poder. Essa também é a moeda de troca. Penso que essa cultura, entre aspas, deve mudar. Precisamos buscar mudanças não apenas para fazer valer os nossos direitos como candidatos, mas os direitos de todos os cidadãos que são diariamente impedidos de ter uma vida digna, compatível com aquilo que a nossa Constituição, lei maior, estabelece, que tenham, de fato, acesso à justiça, que tenham, de fato, acesso à saúde, à educação e à segurança pública, que se de um lado é direito de todos nós, do outro é dever do Estado. Este mesmo Estado que hipocritamente diz que tais direitos estão disponíveis para todos de forma igualitária. Com relação a esta sabatina, estive na manhã de ontem aqui neste plenário e pude observar que ao candidato deputado foram formuladas perguntas do tipo que se faz no prezinho, enquanto ao candidato Renato Ferraz, em especial o deputado José Esmeraldo, buscou justamente as exceções da lei para colocar o respeitável e corajoso candidato em saia justa, ferindo brutalmente o princípio da igualdade, da isonomia. De fato, quem ou qual dos deputados desta Casa sabe de cor e salteado todas as normas jurídicas? Ninguém. Afinal, nós não precisamos e nem devemos decorar leis. Nós temos que ter um conhecimento geral e outras qualidades e experiências adquiridas ao longo da vida para ter o discernimento necessário para aplicar a norma no caso concreto. Não é preciso decorar. Decoreba é coisa de quem não sabe pensar, fazer justiça, fiscalizar para que os recursos públicos que escoam, quer para atender a sua finalidade precípua, que esteja voltada para os interesses da nossa sociedade, quer para alimentar o ralo da corrupção, não exige decoreba, deputado. Exige, sim, capacidade de cognição, de entendimento, de ponderação,
em especial quando nos encontramos em situação em que os próprios princípios se conflitam. É quando lançamos mão dos chamados subprincípios, como o da razoabilidade, por exemplo, para preservar os valores que o constituinte originário desejou trazer para o mundo jurídico, para o Estado, para a sociedade. Por isso, senhores, se observarem as sabatinas anteriores, quando apenas um candidato deputado era ouvido, pro forma, naturalmente, nada de conhecimento técnico era exigido deles. Limitaram-se a agradecer pela escolha, limitaram-se a discorrer sobre uma política que usa as mesmas máscaras tão criticadas nas recentes manifestações públicas. Quem pode criticar? Esta casa? O Executivo? Deixem as próprias máscaras caírem para que tenham legitimidade para agredir o povo, ofender o cidadão que não tem emprego digno, que não tem um plano de carreira digno, como acontece recentemente nesta casa, porquanto o Executivo, que não... 10 minutos, presidente. O tempo de Vossa Excelência está prorrogado por mais 10 minutos. Na minha fala, eu disse 10 minutos, com direito a mais 10 minutos. Está já prorrogado por 10 minutos. 10 minutos. Tirem suas máscaras, deixem-as cair, para que tenham legitimidade para agredir o povo, ofender o cidadão que não tem emprego digno, que não tem um plano de carreira digno, como acontece recentemente nesta casa, porquanto o Executivo, que não possui competência para imiscuir-se nos assuntos dessa natureza, vetou o plano de carreira dos servidores efetivos do Legislativo. E a Casa disse apenas, sim, senhor excelentíssimo governador. Isso porque os seus parentes e apadrinhados exercem, na maioria, cargos comissionados. Os cidadãos, diferente dos parentes de alguns dos parlamentares desta casa, e se tiverem dúvidas, darei os nomes, não têm acesso a cargos comissionados. Digo isso porquanto não possuo nenhum vínculo político, não possuo nenhum compromisso com deputados, nem com conselheiros, nem com desembargadores, nem com procuradores, quer no MP estadual, quer desta casa. O meu único vínculo é com a verdade, é com a justiça e com a sociedade. Por essa razão, em nome dessa verdade, eu vislumbro que é, no mínimo, moral arguir a suspeição do deputado José Esmeraldo para participar desta sabatina e da escolha do conselheiro que preencherá esta vaga, uma vez que a sua filha, Letícia de Freitas, é cargo comissionado, mais especificamente inspetora, no Tribunal de Contas. Quero arguir também a suspeição do ausente deputado Marcelo Santos, uma vez que também o seu irmão, Anderson Márcio Coutinho Santos, também ocupa cargo comissionado no Tribunal de Contas, cujo cargo de inspetor será extinto em dezembro próximo, ou seja, há interesse particular que fere o princípio da moralidade, se não fere o princípio da legalidade, no mínimo, fere o princípio da moralidade, que está lá no artigo 37 da nossa Constituição Federal. E, caso esse meu pedido de suspeição não seja aceito pela mesa, já antecipo que buscarei guarida junto ao Judiciário com relação à participação desses dois candidatos neste processo de escolha do preenchimento desta vaga. Obrigada, presidente.
Eu agradeço a candidata Marilene Alves Ferreira e me parabenizo pela sua participação, pela sua fala. Eu não posso acatar o pedido de Vossa Excelência, mas coloco em apreciação desse colegiado, porque o deputado Marcelo Santos foi eleito pelo povo para ser um membro desse Poder Legislativo. Eu não tenho o direito de caçá-la, a não ser que o plenário dessa casa o casse. É o direito dele ser deputado nessa Assembleia Legislativa e com direito, inclusive, a voto, não na Comissão de Finanças, mas no plenário dessa casa para a eleição do conselheiro. Então, Vossa Excelência deve oficializar esse pedido à mesa diretora desse poder. Quanto à relação ao deputado Zé Esmeraldo, é um membro também eleito desse Poder Legislativo e eleito pela maioria dessa casa para que se faça parte da Comissão de Finanças, do qual é membro titular. E sim, com certeza. Eu não estou acatando o pedido da candidata, e se ela achar por bem, eu acho que ela deve recorrer ao Poder Judiciário, é um direito dela. Eu não tenho o poder para se fazer esse tipo de aceitação desse pedido, até porque quem elege um membro da Comissão de Finanças, ou de Saúde, ou de Segurança, ou de Justiça, ou de qualquer comissão dessa casa, é o plenário da Assembleia Legislativa. É o plenário dessa casa que elegeu os deputados para serem membros dessa comissão. Eu não tenho como acatar um pedido para que se expulse esse ou aquele membro da comissão ou dessa casa. Então, eu não acato o pedido de Vossa Excelência e acho que tem todo o direito de recorrer à mesa diretora dessa casa ou ao Poder Judiciário dessa casa, até porque esse não é o fórum adequado para que Vossa Excelência faça tal pedido, e sim à mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Com a palavra, o deputado Zé Esmeraldo, inscrito para fazer 3 perguntas, com 2 minutos cada pergunta, e a candidata terá 2 minutos também para responder ao mesmo. O objeto de estar aqui é exatamente cumprir aquilo que determina a legislação, e nós fomos votados realmente na Comissão de Finanças como membro efetivo, e é uma honra ser membro efetivo. Quanto à minha filha, que trabalha no Tribunal de Contas, realmente ela trabalha no Tribunal de Contas há 15 anos. É uma excelente funcionária. Não sei por que uma senhora tem tanto ódio no coração, igual a essa que está aqui do lado. Eu estou aqui na Assembleia há muito tempo, mas nunca vi tanta agressão. Quanta agressão que uma senhora dessa, né, traz dentro do seu coração. Primeiro fala o nome da filha, ótimo, maravilha, né? E chega aqui, agride todo mundo. Agrediu o deputado Zé Esmeraldo, agrediu todos os deputados. Eu não sei qual é o objeto principal dessa senhora. Não vou me alongar, porque o meu objeto principal aqui hoje é fazer as perguntas, e as perguntas eu vou fazer. Inclusive, dentro da fala dessa senhora, ela atrapalha outras pessoas do Tribunal de Contas, dentro dessa fala, que já foram, inclusive, sabatinados aqui. Primeira pergunta que eu vou fazer: o que é isenção de caráter não geral? Eu, deputado José Esmeraldo, com todo respeito,
Eu gostaria de dizer para o senhor que eu não trago ódio no coração. Eu apenas trago um sentimento que vem das ruas. Eu tenho uma filha adolescente que eu cuido muito para que ela tenha a noção exata da moralidade, para que ela tenha a exata noção do que é decência. Se a situação da filha do senhor, como de outras pessoas naquele tribunal... Deputado, eu não vou aceitar essa senhora ficar me dizendo liberdade aqui, não vou aceitar, tá certo? Fiz a pergunta, a senhora responde dentro da pergunta. Se a senhora não quiser responder, tudo bem. Não, é problema da senhora. O senhor me ofendeu. Porque a senhora ofendeu primeiro. A senhora ofendeu toda essa casa de leis. A verdade é essa. A senhora tem problema, é problema da senhora. Comigo não, minha senhora. A senhora está numa pessoa errada. Não existe nenhum político mais correto do que eu. Não existe nenhum político mais correto do que eu. E não cabe a senhora vir aqui para me vir fazer pergunta. Eu que estou fazendo a pergunta à senhora. A senhora tem que responder dentro da minha pergunta. Não vou ficar aqui tergiversando com a senhora. Eu tenho, não. Se a senhora quiser responder, responde. Eu não tenho. Eu então, só não tem. Que o senhor vou fazer a outra. Vou me reportar ao presidente. A outra pergunta. Doutora Marilene, eu quero que a senhora se atenha à resposta da pergunta. A outra pergunta. Há mais algumas hipóteses de não aplicação da lei de responsabilidade em caso de renúncia de receita? Eu volto a dizer, deputado. Não responde? O senhor não conhece a lei de responsabilidade fiscal? Quem não conhece é a senhora, que está tergiversando. A senhora está lá, acho que a senhora entrou pela porta dos fundos. O senhor não tem condição de sabatinar nenhum candidato. Presidente, o senhor vai ter que interferir aí, porque eu não vou ficar aqui ouvindo conversa de uma pessoa dessa aqui, não. Que tem ódio no coração, não. Não, não tenho ódio. Aqui é ódio, a senhora tem. A senhora é folgada. A senhora é uma pessoa folgada. Ainda digo mais. A senhora já falou muita coisa aqui, tá certo? Eu estou aguardando, eu estou aguentando a senhora por questão de... Não estou aqui para ficar ouvindo conversa da senhora, não, Madame. Eu estou aqui cumprindo a minha fala, a minha parte como deputado. E eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque nenhuma das três... A outra pergunta, terceira. A senhora não sabe resolver, porque a senhora é incompetente. Quem é o ordenador de despesa? Não sei. Está aqui. Quem é o ordenador de despesa? Vai responder? Está suspensa a sessão por 1 minuto. Eu gostaria de suspender a sessão. Por favor. Não precisa suspender a sessão, não, senão não vai dar tempo, rapaz. Não vai dar tempo para acabar com isso. Respondeu o que é ordenador. Para que se atesse às perguntas, é o que eu peço às pessoas, né? E eu peço à candidata Marilene, eu sei que é uma pessoa que tem as suas qualidades, como foi demonstrado e como consta do seu currículo e do seu processo, né? Entendo, de repente, a maneira que ela tenha de ver o político ou a classe política. Eu me orgulho de ser político. Eu digo a vocês que eu me orgulho de ser político, de ter um mandato de deputado,
de ter tido 4 mandatos de vereador, de estar 30 anos na vida pública e ter minha moral ilibada. Eu nunca tive um cheque sem fundo, eu nunca tive um processo em tribunal nenhum, eu nunca tive. Então, eu me orgulho de ser político. Como nós temos políticos desonestos, nós temos pessoas nos órgãos desonestas. Há poucos tempos mesmo, um membro do Tribunal de Contas foi demitido por corrupção. Por corrupção. E aí já vai voltar, né? Não. Vai ser na hora que vai voltar. Vai ser de novo. Ah, tá. Então, eu estava hoje, inclusive, conversando com o deputado Paulo Tereza, nós temos pessoas na política, nos órgãos, temos pessoas e pessoas, nós não devemos generalizar. Generalizar. Quando a gente generaliza, nós estamos perdendo a razão. E eu acho que quando a gente denomina, nós temos que tentar o direito de defesa da pessoa que nós denominamos. Se eu falei que tal cidadão é desonesto, é o direito dele, pela Constituição, de defender. Se eu chamei um cidadão de ladrão, ele tem o direito de se defender. E com todo o respeito, dá também a doutora Marilene, mas ela ofendeu o Poder Legislativo do Estado. Com respeito, ela generalizou como se o Poder Legislativo desse Estado, os deputados, os 30 deputados, fossem bons. Eu me considero uma pessoa honesta, séria, digna, porque o dia que eu não fosse mais, eu abro mão. A primeira coisa que eu vou sair é fazer sair da política. Agora, me considero há 30 anos na vida pública como um cidadão honesto e sério. Dou direito a Vossa Excelência a procurar onde quer que seja se encontra alguma coisa que macula o deputado Ataíde Armando. Estamos ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa, onde está acontecendo a sabatina, o segundo dia de sabatina para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas, devido a um pequeno desentendimento entre a candidata Marilene Alves Ferreira e o deputado José Esmeraldo e alguns outros deputados que também se sentiram ofendidos. O deputado Ataíde Armani, que preside a sessão, interrompeu a sessão, suspendeu a sessão por 2 minutos. Por isso, a partir de agora, você fica com um intervalo, mas a gente já volta com os trabalhos da sabatina. Eu tenho. Não tinha o direito de vir aqui e ofender os membros dessa casa. Está reaberta a sessão para dar continuidade aos trabalhos. Deputado, presidente. Doutora, com todo o respeito, eu gostaria que esse assunto fosse encerrado aqui e a gente se ater às perguntas e às respostas. Deputado Zé Esmeralda, eu pedi a tranquilidade dele, eu gostaria de ver. A senhora falou o que quis, ouviu o que não quis. Eu sinto muito. Não é essa a intenção da gente. Com a palavra, a deputada Lúcia Dornella, para se ater às perguntas que ela tem a fazer à candidata Marilene. Me perdoe se eu estou errado. Quero saudar a doutora Marilene Alves Ferreira, que está aqui hoje sendo arguída por nós, saudar a sua filha. Com certeza, Marilene, ficou com vergonha quando você a citou, assim como a minha filha fica com vergonha em público, serem citadas. Que essa sabatina de hoje seja um exemplo para a sua filha. Queria apenas corrigir a senhora, que a senhora se referiu a Cariacica como curral eleitoral. Eu acho que o mais correto seria reduto eleitoral, se assim fosse o reduto do deputado Marcelo Santos. Queria informar a senhora que Cariacica tem 5 deputados nessa casa, o que me orgulha muito, que é a cidade de maior número de deputados, e tem ainda os que nasceram em Cariacica, mas que não moram mais, mas que também tem um reduto eleitoral em Cariacica, o que muito nos honra. E dizer que não é só reduto, eu fui a deputada mais bem votada da cidade de Cariacica. Então, há muito que não é apenas reduto eleitoral e não curral eleitoral do deputado Marcelo Santos. Queria dizer também que qualquer um de nós
cidadão, deputado, tem direito de concorrer a essa vaga. Assim como os 22 que foram abertos para concorrer, os 4 deputados merecem o mesmo respeito. A política já está sendo desmoralizada demais por alguns para que seja desmoralizada aqui nessa Casa de Leis. Então, eu acredito que, assim como a senhora, os demais 4 deputados têm o direito de concorrer a essa vaga e merece todo o respeito, né, quanto a senhora. Disse para a senhora, inclusive, ali, que fiz a pergunta para o Renato, a mesma que fiz para o deputado Cláudio Vereza, portanto, sem isonomia, com isonomia. Quero também fazer a mesma pergunta que fiz para o deputado Dari Pagundi. Sabemos que os estágios das despesas públicas são fixação, empenho, liquidação e pagamento. E, ao final de cada ano, como ficam as contas públicas? Os restos a pagar. O que são restos a pagar, doutora Marilene? Pois bem, primeiramente, parabenizando a senhora aí pela brilhante pergunta. Restos a pagar são aquelas despesas que não foram pagas no decorrer do exercício, mas que não foram empenhadas, mas não foram efetivamente pagas. É necessário transferir essas despesas, esses recursos, propriamente dito, que já estão reservados para essas despesas, para o exercício seguinte, uma vez que nós temos, por vezes, serviços de natureza continuada, e esses serviços ultrapassam o exercício financeiro, que é considerado de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Por essa razão, a necessidade de fazer a transferência e alocar esses recursos na conta orçamentária chamada restos a pagar. Muito bem, doutora Marilene, a senhora respondeu a pergunta com brilhantismo esse que podia ter sido usado nos 20 minutos, ao invés de usar essa técnica que a senhora tem conhecimento, pelo que vi no currículo e pela resposta da pergunta, a senhora podia ter usado os 20 minutos para falar do porquê quer ir por Tribunal de Contas, ao invés de vir aqui dizer que todos os políticos são iguais. Obrigada. Obrigado, deputada Lúcia Donella. Com a palavra, o deputado Gilcinho Lopes. Senhor presidente, já cumprimentei a todos anteriormente. Eu quero, preliminarmente, fazer uma colocação. Eu não sei se houve uma preparação do espírito da candidata, doutora Marilene, para nos agredir aqui nesta casa. Eu não sei qual a motivação para falar de um deputado que sequer é membro da comissão que está aqui a fazer a sabatina, que é o deputado Marcelo Santos. Eu não sei por que falar do deputado Zé Esmeraldo de subserviência. O deputado Zé Esmeraldo é um aguerrido deputado, é um deputado que vota contra o governo e em favor da sociedade. Haja visto no projeto de decreto legislativo sobre o pedágio. Nós fomos pressionados pelo governo e votamos contra, inclusive o deputado Zé Esmeraldo. Quando o deputado Zé Esmeraldo fez uma pergunta que seria o mais correto, a resposta que Vossa Senhoria deu foi que essa pergunta de jardim de infância. Ora, a senhora está aqui para ser sabatinada, avaliada, e nós queremos, com o mesmo critério, o mesmo respeito com todos os candidatos, trabalhar dentro desta linha, uma linha de decência, de respeito. Cair a máscara. Eu não tenho máscara. Eu venho aqui, cumpro as minhas obrigações. Deputado, eu estou ainda dentro do meu período, são 2 minutos para cada pergunta, mais 2 e mais 2. Eu estou
fazendo a minha colocação, já estou entrando, vou fazer uma pergunta, mas os meus 6 minutos eu vou usá-los. Obrigado, presidente. Então, eu venho aqui, cumpro meus horários, eu participo de várias comissões. Vossa Senhoria não falou da minha pessoa, mas atingiu o conjunto de deputados. E aí eu tenho que fazer a defesa. Tenho que fazer a defesa dos colegas deputados. Por quê? Porque nós estamos aqui exatamente para decidir, como bem disse o deputado Hércules. O deputado Hércules colocou aqui que ele gostaria de ver um candidato no tribunal técnico, mas nós já temos 3 candidatos técnicos lá. O Sérgio Abudib, nós temos o Carlos Hanna e o Domingos Tauffer, que foram todos ali, não são deputados. E não foram deputados. Então, a gente gostaria, estamos dando a oportunidade, são 22 candidatos, estamos trabalhando num clima de tranquilidade, de decência, de respeitabilidade, e esta casa merece ser respeitada. Mas eu vou fazer uma única pergunta à Vossa Senhoria, no sentido de que a senhora me responda, é uma pergunta simples, certo? A pergunta simples, eu quero que Vossa Excelência, vou dar a oportunidade de Vossa Excelência responder. O que é ordenador de despesa? Ordenador de despesa é todo aquele indivíduo que administra, de alguma forma, ele emprega, ele gerencia recursos públicos. Quer eventualmente, quer rotineiramente. Nós temos exemplo, inclusive, de... Não é somente no serviço público que o indivíduo ordena despesa. Ordena vem da palavra dar ordem, pague-se, porque está tudo correto. Ele é responsável, fiscalmente falando, ele é responsável civilmente falando, ele é responsável criminalmente falando, quando ele dá a ordem para que se execute alguma despesa que tem que obedecer naturalmente uma determinada ordem, ou seja, ela tem que obedecer à questão se ela deve passar por um processo de licitação, ela deve ser licitada, depois deve ser feita a reserva orçamentária, depois empenhada, depois liquidada e depois paga. Aí, quando ela é paga, o ordenador de despesa é quem está mandando pagar essa despesa, ele vai responder por essa ordem que ele deu. Ok. Segunda pergunta. Qual é a base legal do sistema de registro de preço? Nós temos a lei 135, salvo engano, que é a que trouxe a questão das empresas, da participação das microempresas, que tem algumas vantagens, algumas vantagens em relação aos demais licitantes, e eu não me recordo aqui o número da norma que trouxe a questão do registro do preço, de preço, mas... 3.931, alterado pelo decreto 4.343. Certo. É um instrumento fantástico que tem dado agilidade nos processos licitatórios dentro da administração pública, porém, no dia a dia, percebo que essa questão do registro de preço deve sofrer algumas adequações, porque, na realidade, na prática, a gente encontra certas dificuldades, tanto no registro de preço, quanto no pregão eletrônico, como em qualquer processo licitatório. Mas os problemas maiores que a gente encontra são, em regra, em relação ao registro de preço e ao pregão eletrônico. Exemplo disso que existem pessoas que
que não se deslocam de casa, no caso do pregão eletrônico, por exemplo, e participam de pregões eletrônicos pelo simples fato de participar, mas elas não adquirem esses produtos. Elas só vão adquirir caso elas vençam o certame. Vencendo o certame... Senhor presidente, eu estou satisfeito com as respostas e gostaria de agradecer por Vossa Senhoria ter respondido. Esse é o nosso objetivo, simplesmente. Obrigado, deputado Gilson Lopes. Com a palavra, o deputado Jamir Malini. Bom, boa tarde a todos que nos assistem. Aqui, nossa candidata, a doutora Marilene. Não vou tecer comentários ao episódio anterior, mas vamos ser bem sucintos, como disse nosso deputado Gilcinho e nossa deputada Lúcia. Eu queria que a doutora Marilene me respondesse uma coisa simples também. Por que a senhora quer ir para o Tribunal de Contas? Eu sou servidora pública há 34 anos. Ser conselheira, né? Mais justo. Então, eu acho mais que justo que eu seja conselheira, não? E aquele tribunal só tem homens, né? Embora eu já tenha 54 anos de idade, eu ainda me considero uma mulher bonita, capaz, e eu acredito que uma mulher seria muito bem-vinda para levar um pouco de sensibilidade, melhorar um pouco algumas questões que os homens não estão muito habituados a administrarem, não é verdade? E, querendo ou não, nós já estamos vendo aí no STF, já está cheio de mulheres, e outros lugares. Nós já tivemos conselheiras no Tribunal de Contas, e parece que agora virou um clube do Bolinha, né? Não se ofendendo, eu gostaria que o senhor não tirasse isso como ofensa. Mas, enfim, eu trabalho ali, eu sempre vesti a camisa do Tribunal de Contas, eu sou uma ferrenha combatente da corrupção, eu trago no meu coração a bandeira do Tribunal de Contas. Se eu vislumbrasse a mínima possibilidade de ser escolhida, eu já disse para os colegas que eu iria vestida de zebra para a posse, porque realmente eu não tenho nenhuma possibilidade de ser escolhida. Mas, enfim, quero participar e vou continuar dando a minha parcela como servidora naquela casa que eu respeito, casa que eu amo. Eu tenho um profundo respeito por todos os servidores, por toda a corte. Enfim, muito obrigada pela pergunta. Ok. Eu, para encerrar, fazer uma outra pergunta bem fácil também, e de conhecimento de Vossa Excelência, de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, que é sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais são as principais regras da Lei de Responsabilidade Fiscal? Só teria uma noção específica. A Lei de Responsabilidade Fiscal, ela em síntese, ela se finca, ela traz como eixo, ela tem como eixo o PPA, a LDO e a LOA. Mas, na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal ela veio para sanar, para dirimir algumas questões que não foram definidas na Lei 4.320, de 64, e com o advento da Constituição de 88, estabeleceu que as leis orçamentárias seriam reguladas por lei complementar. Por essa razão, surgiu a Lei 101, em 2000, salvo engano, né? Justamente para preencher essa lacuna da Lei 4.320, de 64,
e regular determinados assuntos que não são regulados pela Lei 4.320. Mas essa Lei 4.320, embora lei ordinária, ela possui status de lei complementar, justamente porque não havia uma lei complementar que colocasse de forma mais detalhada, como a Lei de Responsabilidade Fiscal faz, como que seria o comportamento do gestor público, quais os limites do gestor público. E é uma lei que sofre críticas por algumas correntes, mas também sofre elogios por outras correntes. Ok, dona Marilene, muito obrigado. Só deixar um esclarecimento, deputado Ataíde, que as pessoas possam participar mais do Poder Legislativo para realmente saber e conhecer o que acontece aqui dentro. Porque a gente, às vezes, critica o tribunal, critica o MP, mas a gente, às vezes, não sabe o que acontece, como tem pessoas que, às vezes, criticam o Legislativo e, às vezes, não sabem o que acontece aqui dentro. Não é o caso da doutora Marilene que eu tenho falado isso para a população. Só fechando isso aí, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Jamir Marlene. Com a palavra, o doutor Hércules. Senhor presidente, candidata doutora Marilene. Doutora Marilene, eu acho que, com todo respeito, com máxima vênia, essa oportunidade que a senhora está tendo aqui, que nunca teve, nenhum candidato de fora veio aqui. E nós estamos diante de um momento de abertura dessa casa, é uma oportunidade ímpar, para que a senhora lembrasse disso. E, na verdade, a senhora não lembrou, a senhora mesmo disse lá no debate da FBV, eu era o único deputado presente, e quero lembrar também, somos deputados presentes aqui, eu fui o único deputado que, na reunião com o governador, eu falei, governador, eu sou contra o veto. E a senhora não podia estar lá, porque a senhora não é deputada, mas eu falei, sou contra o veto dos servidores. Então, não é da forma também que a senhora colocou. A senhora colocou naquela noite que não precisava de nenhum candidato, nenhum deputado, ou mesa, ou partido político, encaminhar o requerimento do candidato. Mas no dia 21 de junho, agora próximo passado, Vossa Senhoria protocolizou na Assembleia a mesa diretora um requerimento para poder estar aqui presente. A mesa, então, naturalmente, permitiu a presença da senhora aqui. Então, o tempo é muito pequeno, tem reclamado isso, mas com relação à saúde pública, assim como em outras áreas prioritárias, a previsão na LOA e no PPA de metas a serem alcançadas. No caso da saúde, a senhora entende que é dever do Tribunal de Contas fiscalizar se a quantidade de leitos nos hospitais é suficiente para o número de habitantes. Por que não fiscalizar? Pelo que tenho da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu faço um link lá com o princípio da eficiência. Ainda que a Lei de Responsabilidade Fiscal não seja clara com relação a isso, ela dá uma prioridade para a saúde, para a educação e para a segurança pública, quando estabelece algumas exceções. Especialmente quando ela estabelece a possibilidade de se utilizar determinados recursos na saúde e na educação, ainda que não sejam os recursos normalmente, em regra, usados em outras áreas, como o custeio de despesa com o pessoal, por exemplo. E com relação qual é a segunda pergunta?
se o tribunal tem a obrigação de fiscalizar se os leitos... O número de leitos por habitante. Sim, ele pode não ter, eticamente falando, ele pode não ter essa responsabilidade, mas moralmente ele tem, por conta do princípio da eficiência, introduzido pela emenda constitucional, salvo engano, a Constituição número 19, a emenda constitucional número 19, e para que ele seja, de fato, para que essa fiscalização, de fato, seja eficiente, eficaz, ele deve, naturalmente, fazer esse tipo de... Ainda que não haja previsão legal, sinto que, moralmente, ele deve fazer, assim, essa fiscalização. Muito obrigado. Candidata doutora Marilene, a senhora usou um termo bastante chulo que agrediu não só o Poder Legislativo, a um colega de Assembleia, mas agrediu o povo dizendo curral. Então, aquelas pessoas lá são animais, boi, vaca, cavalo, mula, égua. Realmente, eu acho que o termo foi bastante impróprio e nós não viemos aqui discutir isso. Nós viemos discutir a abertura dessa casa para que viesse técnicos aqui discutir a sua capacidade para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Então, se não bastasse defender o poder, defender um colega, até do meu partido, eu estou defendendo o povo de Cariacica, que não aceita ser chamado de animal. Curral, nunca. Como disse a deputada Lúcia Dornella, pode ser um reduto, curral não. O povo de Cariacica não merece isso. A pergunta, de que forma a senhora vê a questão de concessão de incentivos fiscais? A senhora acredita que essa política traz benefício ao Estado, ao poder público ou não? Depende. Depende da forma como é feita. O benefício fiscal, se ele for feito em conformidade, nos limites da lei, e se ele for revertido, inclusive, para a saúde, para a educação, penso que é algo que existe, é uma possibilidade que existe dentro da lei de responsabilidade fiscal também, mas tudo nos determinados limites. E acho altamente positivo, sim, os incentivos fiscais, desde que isso seja feito com muita seriedade, desde que isso seja feito em conformidade com a lei. Muito obrigado. Quero agora fazer a próxima pergunta, infelizmente a última, dessa sabatina. É o seguinte, primeiro dizer do meu colega Zé Esmeraldo, deputado combativo, sempre um deputado sério, o fato de ter uma pessoa no Tribunal de Contas não o impede que ele possa, assim como o outro deputado, que ele possa fazer parte dessa sabatina, a não ser que seja uma determinação judicial. Caso contrário, não vejo nada de mal. O deputado tem sido um deputado combativo, coerente, lutador, tem sido um deputado sério, e eu acho que não é nenhum pecado, eu não tenho nenhum parente no governo de Vila Velha, de Cariacica, do governo do Estado. Meu sobrenome é Silveira, mas é Silveira bastante pobre, lá de Cachoeiro, não é Silveira rico, não. Quero fazer essa justificativa e defender o deputado Zé Esmeraldo das acusações que foram feitas à sua pessoa e sua família.
A pergunta, então, é a seguinte: quantas sanções, ou melhor, quais as sanções que o Tribunal de Contas pode aplicar aos ordenadores de despesa? Qual a natureza jurídica dessas sanções e quais são as consequências para o gestor público? Bom, inicialmente, nós temos a questão do emprego dos recursos com pessoal, que o Tribunal de Contas, quando cada órgão, cada ordenador de despesa, quando chega nos 95% do limite do uso de recursos com pessoal, que nós chamamos de limite prudencial, e tem o limite ainda de 90%, o chamado alerta. Então, dentro do limite prudencial, por exemplo, o tribunal não aplica nenhuma sanção, não faz nada mais a não ser prestar uma orientação, mas depois do alerta, aí sim, não o Tribunal de Contas, mas a própria lei já estabelece que o ente que ultrapassar esse limite, por exemplo, ele fica impedido em relação ao recebimento, por exemplo, de repasses de recursos financeiros, ele fica impedido de contrair dívidas a título de investimento em capital. E o Tribunal de Contas em si, ele não aplica sanção direta ao ordenador de despesas nesses casos. Ele só aplica essas sanções, ou se é que vemos como sanções, como multa, por exemplo, quando no julgamento das cotas dos ordenadores de despesas. Muito obrigado. Eu quero agradecer a atenção de Vossa Senhoria e dizer mais uma vez, presidente, que que os candidatos que não são deputados técnicos, que aproveitem bem essa abertura dessa casa, podendo ouvir candidatos técnicos e com bastante equilíbrio e que sejam todos bem recebidos nessa casa. Obrigado, deputado Ercos. Eu tinha feito um compromisso comigo mesmo que não faria pergunta a nenhum candidato. Mas, pela tranquilidade, pela competência, até pela capacidade da senhora, eu gostaria de fazer uma pergunta à doutora Marilene. Como que é o processo de escolha dos conselheiros do Tribunal de Contas? Isso está previsto no regimento interno, que foi mudado recentemente, aprovada, a Lei 621, salvo engano, teve alguém aqui, até citou, acho que de março de 2012. O processo, ele é feito de acordo com o artigo, estava engano aqui, tá. Ele é feito... Artigo 74 da Constituição do Estado. Artigo 74? É. Eu acho que eu não entendi a pergunta, então. Eu gostaria, como que é o processo, eu vou tentar repetir a pergunta, como que é o processo de escolha para ser conselheiro do Tribunal de Contas? Entendi agora. O artigo 74. Uma vaga é preenchida
pela Assembleia alternativamente. Outra vaga é destinada lá para o 5º Constitucional. E no somatório total, na verdade, vão ser 4 vagas de livre escolha da Assembleia e 2 vagas do governador, sendo uma de livre escolha do governador, e a outra vaga é, naturalmente, a que vai preencher o 5º Constitucional. É essa a resposta que o senhor... Foi essa a pergunta que o senhor fez? Eu gostaria de corrigir. Com relação a isso, não é? Eu gostaria de corrigir, Vossa Excelência. Eu só fiz essa pergunta até para explanar melhor o discurso que Vossa Excelência fez sobre a classe política. Eu gostaria que dizer à senhora que a emenda constitucional número 38, ela reformulou o artigo 74 da Constituição do nosso Estado, dizendo que os conselheiros do Tribunal de Contas, eles serão escolhidos da seguinte maneira. Parágrafo 2º do artigo 74. Os conselheiros do Tribunal de Contas serão escolhidos obedecendo a seguinte proporção: 3 de escolha do governador do Estado, com aprovação da Assembleia Legislativa, observando a seguinte condição. Letra A. 1 de livre indicação com aprovação da Assembleia Legislativa. Quer dizer, livre indicação do governador do Estado dentre qualquer cidadão que ele queira indicar, desde que respeite o artigo 74 da nossa Constituição. Tem mais de 35 anos, menos de 65, improbidade, essas coisas todas. Está tudo escrito no artigo 74. Letra B. 2. Alternadamente, dentre os auditores e membros do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antiguidade, merecimento e recebidas indicações, o governador do Estado indicará e submeterá à aprovação da Assembleia Legislativa. Item 2º, 4, escolhido pela Assembleia Legislativa. Isso é o que determina a nossa Constituição do Estado, doutora Marilene. E, data vênia, com todo o respeito que eu tenho a Vossa Excelência, minha esposa também é uma funcionária pública, concursada, tem 22 anos, fez o concurso público, e eu tenho o maior respeito por funcionário público. Minha esposa ganha R$1.000 e poucos por mês, precisa de 1.600 com as vantagens que ela tem por mês, e cumpre o horário de serviço dela. E tenho orgulho de que ela de ser funcionária pública no meu município de Linhares. E tenho o maior respeito, só que nós, deputados, demos toda a abertura que pudemos nessa oportunidade. A briga do doutor Hércules da Silveira, quero aqui fazer justiça ao Hércules, pela esse afã que ele tem, que a escolha do conselheiro venha da sociedade, mas nós, numa atitude da mesa diretora, certo? Até certo ponto, em desrespeito ao que está aqui na Constituição, nós liberamos para que qualquer cidadão indicado pelos deputados tivesse o direito de se candidatar a conselheiro do Tribunal de Contas, deputado Cláudio Vereza. E é o que está acontecendo. A senhora, doutora Mariana, está aqui hoje porque essa Assembleia Legislativa teve a hombridade, a pedido do deputado Hércules da Silveira, de estar abrindo inconstitucionalmente uma abertura para se fazer isso, porque o correto, nós temos que estar emendando a nossa Constituição, mudando a emenda constitucional de número 38 para fazer o que nós estamos fazendo hoje. Mas nós estamos fazendo mesmo assim. É esse reconhecimento que eu gostaria que a senhora desse. Demais, eu quero pedir, se me excedir, em resposta a Vossa Excelência, mas fiz um juramento, quando assumi meu mandato de deputado estadual, de defender esse poder legislativo, como Vossa Excelência, com muito orgulho e com muito ênfase,
falou em defesa do Tribunal de Contas. Eu passo a palavra a Vossa Excelência para as suas considerações finais por 3 minutos. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas a esta casa, caso tenham... Porque percebo que, de fato, ficaram ofendidos com algumas verdades, entre aspas, porque não são nós, quem somos nós para... Não existe verdade absoluta. Assim, de certa forma, talvez eu não tenha tido tempo suficiente para poder fazer uma fala que separasse o joio do trigo. E acabei generalizando. Com relação a Cariacica, eu amo Cariacica. Eu morei em cima do mangue de Cariacica. Eu passei a minha infância onde, para ir ao toalete nosso, tínhamos que ficar espantando aqueles caranguejinhos, porque ou faziam uma coisa ou outra, porque os caranguejinhos ficavam subindo. E eu amo Cariacica. Cariacica é a cidade do meu coração, embora eu seja da Serra hoje. Eu tenho um grande respeito pelo deputado Marcelo Santos, inclusive pelo irmão dele, somos amigos, entendeu? Mas, de alguma forma, quando eu falei todas essas coisas e quando eu me referi a curral eleitoral, talvez eu tenha, de fato, me excedido, mas eu estava me referindo não a Cariacica, não a Vitória, eu estava me referindo ao Brasil como um todo. Nós estamos vivendo um momento que lembra um pouco aquela época do coronelismo. Então, o que eu chamo, inclusive, de coronelismo contemporâneo. Mas isso não é aqui, Vitória, Cariacica, Serra. É o Brasil, é o nosso Brasil brasileiro. E nós somos povo, nós somos cidadãos. Quem está aqui hoje não é a servidora do Tribunal de Contas. Quem está aqui hoje é a cidadã que quer ver esse Estado ir à frente, que quer ver essa casa cada vez mais respeitada. Quem está aqui hoje é a cidadã que quer ver valer os direitos daqueles que também precisam desta casa. É isso que eu gostaria que todos entendessem e, novamente, peço desculpas por ter excedido nesse sentido. No demais, eu mantenho o que disse, porque eu eu, quando fiz essa fala, fiz pensando no Brasil como um todo, não no Espírito Santo somente. Tá? Desculpa, presidente. Não. Eu amo a sua cidade, Linhares, vivo ali naquela cidade linda. Não tenha dúvida que eu saio daqui com o coração aberto, sem nenhum rancor da doutora Marilene, muito pelo contrário. Eu tentei, por todos os motivos, dar condição à senhora para que a senhora terminasse essa segunda parte da senhora, que foi maravilhosa, mostrou que a senhora tem capacidade, que está à altura, que tem conhecimento de causa. Eu até entendo que foi mal conduzido, não sei se alguém ajudou a questão do pronunciamento. E aí, mas eu, em momento nenhum, a senhora não precisa pedir desculpa. A mim, não. Em momento nenhum, a senhora me atingiu o poder. Eu acho que a senhora citou o nome de 2 deputados. Essas pessoas que eu acho que a senhora deva pedir. A mim, não. Eu, sinceramente, eu estou tranquilo. Tá? Obrigado. Eu poderia levantar a sessão por 5 minutos para chamar a próxima candidata, mas eu tenho informações que a próxima candidata, Tânia Maria Pires e Pinho, não se encontra presente. Foi tentado a comunicação com ela ontem, hoje, já foi procurada no plenário, e eu a convoco, nesse momento,
Tânia Maria Pires e Pinho, se estiver presente, que se... Né? Suspende por 5 minutos para que ela possa comparecer. A assessoria está me pedindo para levantar a sessão por 5 minutos, eu vou levantar a sessão então por 5 minutos. Nós não vamos... Neste momento, a sabatina foi suspensa durante 5 minutos para que haja um tempo para a próxima candidata aparecer. A candidata Tânia Maria seria a próxima, mas parece que ela não está presente e, por isso, a sessão deve ser encerrada em alguns minutos. De qualquer forma, o presidente da sessão, o Ataíde Armani, solicitou uma suspensão durante 5 minutos. Nós acompanhamos hoje, então, até o momento, dois candidatos sendo sabatinados. O primeiro foi o deputado Dari Pagung. A segunda foi a deputada Marilúcia, que é advogada e também servidora do Tribunal de Contas. A TV Assembleia acaba de transmitir o segundo dia de sabatina aos candidatos à vaga de conselheiro do Tribunal do Espírito Santo. 2 candidatos fizeram a arguição e foram questionados pelos deputados. Outros 2 estavam previstos para se apresentarem também, mas os 2 não puderam comparecer. A próxima sabatina acontece na terça-feira, dia 24 de setembro, das 9 horas até as 12 horas. Os candidatos que devem participar são Carlos Roberto Bianchi, Tânia Maria Pires e Pinto e Deusvaldo Resplande de Carvalho. A TV Assembleia vai transmitir ao vivo também a sessão. E lembramos que cada candidato terá 2 minutos para se apresentarem aos telespectadores da TV Assembleia antes da arguição. Continue agora com os nossos programas TV Assembleia, Canal Cidadão.
Ok, nós estamos aqui com o presidente da Comissão de Sabatina dos candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Bom, deputado Ataíde Armani, qual que é a sua avaliação sobre esse segundo dia de sabatina? Olha, eu acho que foi excelente. Nós conseguimos sabatinar 2 candidatos, né? O terceiro a gente está nesse momento aguardando a convocação. Ele foi convocado, me parece que não se encontra presente, a doutora Tânia, e eu estou aguardando por 5 minutos para reabrir a sessão até que ela possa estar aqui presente ou não. Se não estiver, a gente vai ver qual a medida jurídica que possa ser tomada contra essa falta dela, porque ela foi convocada na sessão anterior. Então, eu acho que foi muito bem, está se decorrendo numa tranquilidade, né? Houve aqui um pequeno probleminha com um candidato em relação à Assembleia e a citação do nome de 2 deputados, do qual a gente procurou corrigir e procurou ser ímpar nas decisões. Então, eu acho que está tranquilo. Nós estamos bem, a Assembleia está fazendo o seu papel, a Assembleia está fazendo aquilo que precisa ser feito em relação a esse processo que tem sido o primeiro, né? Nós, de repente, vamos errar em alguma coisa, a própria transmissão que está sendo ao vivo pela primeira vez, mas com certeza errando que a gente vai consertando, que a gente vai acertando, que a gente vai cada vez mais tornando uma democracia aberta, né? Aquilo que o povo está exigindo de nós políticos, né? Essa abertura. E essa abertura foi dada para que 22 candidatos se inscrevessem a conselheiro do Tribunal de Contas. Né? E essa sabatina está sendo dada a liberdade a esses candidatos de vir aqui, de se colocarem, né? Dos deputados membros da comissão estar sabatinando eles. Então, está muito tranquilo, né? O segundo dia, né? Nós temos vários outros dias pela frente aí. Com certeza que cada dia vai sendo melhor, porque, como disse, nós vamos dia a dia, né? Com os nossos erros, fazendo a coisa correta e certa. Perfeito, muito obrigada, deputada Ataíde Armani. Bom, nós continuamos aqui, aguardamos a retomada aí dos trabalhos dessa sessão aí de sabatina dos candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Está reaberto os trabalhos da comissão. Faço novamente o pregão. Acoro para a reabertura dos trabalhos. Faço novamente o pregão da senhora Tânia Maria Pires e Pinho. Se ela se encontra presente nesse plenário. Pinho. Tânia Maria Pires e Pinho. Como nós não temos mais pessoas convocadas para o dia de hoje, convoco, a partir desse momento, todos os candidatos para que compareçam, sendo que, na ausência de qualquer um deles, o próximo, na sequência, será chamado para a arguição. Nós estamos perdendo hoje um prazo de adiantar o processo, por ter convocado 3 candidatos e ter faltado 2 candidatos, porque o Dari foi da sessão anterior que não deu e que foi sabatinado hoje. O senhor pede para a Secretaria de Comunicação dar ampla publicidade a isso. Só pede, por favor. Porque no edital 2 de 2013, fico ainda intimado as
demais indicados de que serão chamados para a devida arguição, segundo a ordem cronológica de inscrição, conforme a relação abaixo. Na arguição serão ouvidos tantos quantos indicado o período de cada reunião permitir, seguindo a sequência de tais arguições na reunião subsequente. Por isso que a gente está fazendo a convocação de todos, né, na próxima sessão, que será na terça-feira, às 9 horas, nesse plenário. Eu gostaria de saber se algum deputado tem as suas considerações finais a fazer. Lorde, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Gilson Lopes. Senhor presidente, na segunda-feira ou terça? Perdão, na terça-feira, às 9 horas da manhã. Terça-feira. Eu gostaria de registrar que eu não vou estar aqui às 9 horas, eu estou indo para Fortaleza no domingo, fazer uma audiência com o Ministério da Justiça e só volto na terça à tarde. Portanto, na terça-feira eu não vou poder estar presente. Eu gostaria que Vossa Excelência convocasse um membro suplente para que a gente não perdesse o espaço e o time. Deputado Gilson, não, eu estou pedindo dispensa porque eu terça-feira eu não vou estar aqui, só chegarei à tarde. Eu já tenho uma está justificada a ausência de Vossa Excelência, deputado Gilson Lopes. A gente vai convocar, nós temos mais suplentes na comissão, com certeza a comissão irá convocar quantos forem precisos para que a gente tenha um número legal para a abertura da sessão. Ok, só comunicando a Vossa Excelência para que não prejudique os trabalhos. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, invoco a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos dessa comissão e convido os senhores membros para a próxima, que será extraordinária, dia 24 de setembro, às 9 horas, terça-feira, no plenário de Seu Cardoso, dessa Casa de Lei. Muito obrigado a todos e a todas pelas suas presenças. Obrigado. Agora sim, a TV Assembleia acaba de transmitir o segundo dia de sabatina aos candidatos à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. O deputado Ataíde Armani havia suspendido a sessão durante 5 minutos para ver se a candidata Tânia Maria apareceria. Como ela foi convocada, né, ela deveria ter aparecido para ser sabatinada, fazer a arguição dela e então ser sabatinada. Como ela não apareceu, os deputados conversaram ali, decidiram que nas próximas vezes vão chamar o número além de candidatos para, se acontecer de algum faltar, poder dar tempo de outros serem sabatinados. Então, conforme avisado antes aqui, os próximos candidatos que devem participar são o Carlos Roberto Bianchi, a Tânia Maria Pires e o Deusvaldo Resplande de Carvalho. Mais uma vez, eu lembro que a TV Assembleia vai transmitir ao vivo como forma de dar mais transparência ao processo, que neste ano conta com 22 candidatos. Continue acompanhando os nossos programas. TV Assembleia, Canal Cidadão.